Saudações, cidadãos do mundo. Esta é uma mensagem importante dos Anonymous sobre a crescente pandemia de coronavírus. A cada dia que passa, milhares de outros são confirmados como infectados pelo coronavírus mortal, que recentemente recebeu o nome de Covid-19. Para aqueles dentro da China, essa doença transformou a vida em um pesadelo distópico, onde as pessoas têm tanto medo de seu governo quanto no patógeno. De volta para casa, no Oeste, poucas pessoas estão levando a situação a sério, porque, de suas torres de marfim, isso parece ser apenas mais um whip da mídia para aumentar os cliques e vender espaço publicitário. Infelizmente, essa atitude desdenhosa é uma resposta comum à crescente pandemia entre muitos cidadãos comuns do Ocidente, mas essa mentalidade ignora a verdadeira realidade do que vem ocorrendo na China nos últimos 2 meses. Certamente, houve surtos no passado que todos podemos lembrar de ir e vir, mas muito desse surto atual é sem precedentes. Nunca havia uma quarentena dessa escala em vigor, mantendo centenas de milhões de pessoas confinadas em suas casas e fechando o comércio e a fabricação para o motor econômico do mundo. Alguns céticos compararam essa doença à gripe. No entanto, a polícia militar está andando pelas ruas com roupas perigosas, e frotas de caminhões estão pulverizando produtos químicos desinfetantes no céu, medidas que somente seriam tomadas se algo muito sério e perigoso fosse lá fora. Os governos do mundo e organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, não querem que as pessoas entrem em pânico, por isso estão tomando muito cuidado com a forma como apresentam essas informações ao público, mas mesmo essas fontes se tornam cada vez mais sombrias à medida que o número de vítimas continua a subir na China. Outra coisa importante a reconhecer é que os números que estão sendo relatados na China não são realmente uma representação precisa do que está acontecendo no terreno, e isso é algo que o CCP admite. Houve uma lacuna na capacidade de testar e contar os casos adequadamente. Houve um problema com falsos negativos e os hospitais ficaram tão superlotados que não foram capazes de admitir ninguém para determinar se eles têm a doença ou não. Além disso, houve inúmeras pessoas que faleceram antes de conseguirem atendimento médico ou fazer o teste e, na maioria dos casos, essas pessoas não estão listadas na contagem oficial. As pessoas que faleceram antes da identificação da doença foram simplesmente listadas como casos de pneumonia e também não foram identificadas na contagem oficial. Essa pode ser uma das doenças mais graves que nossa espécie enfrenta há gerações, mas a doença não é a única coisa com a qual devemos nos preocupar. Uma quarentena parece uma ótima ideia e, se feita corretamente, pode ser muito útil para eliminar a propagação de vírus. Quando ficamos em casa do trabalho ou da escola porque estamos doentes, este é um exemplo de quarentena individual. No entanto, fechar cidades inteiras com milhões de pessoas, porque algumas pessoas podem estar doentes, na verdade, pode piorar o problema e levar a muitos outros problemas. Políticas rígidas de quarentena, como as escolhidas pelo governo chinês nessa circunstância específica, são conhecidas por sair pela culatra. Em um ambiente de medo, onde grandes grupos de pessoas são submetidos a punições e exames constantes, as pessoas têm mais chances de esconder seus sintomas e menos chances de tomar outras medidas para evitar germes. A China tem reputação de governar com mão de ferro, mas é muito possível que medidas semelhantes possam ser tomadas em outros países. De fato, a Organização Mundial da Saúde elogiou a resposta da China à crise, dizendo que o país estabeleceu um novo padrão para a resposta a surtos, mas esse padrão implica o domínio militar e as cidades em constante bloqueio. O coronavírus foi a resposta do governo chinês para milhões de cidadãos da China protestando por liberdade nas ruas nos últimos meses. Hoje as ruas estão vazias. Você deve entender que o governo gasta bilhões anualmente para te manipular. Não há um governo ajudando você, somente uma corporação controlada e banqueiros que fundaram uma máfia escravizando você. Entenda que nós somos a luz expondo a escuridão. Nós somos soldados contra um sistema corrupto. Nós somos libertadores da humanidade. Nós somos a força contra a ruindade em lugares altos. Abra seus olhos e veja aqueles que nós somos a resposta para aqueles que estão a chorar por justiça e liberdade.
Nós somos os que mantêm a paz. Nós somos o advogado do amor fraternal. Nós somos o fim da tirania. Nós somos a oposição do mal. Nós somos um exército. Nós somos unidos. Nós somos amor. Nós somos um. Nós somos Anonymous. Esperem-nos.